Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Princípio símbolo da maçonaria. Princípio símbolo da maçonaria que eu vou falar aqui. Você não me conhece do outro lado, eu sou o professor Rafael Nascimento. Hoje é dia 5/8/2025, às 20 horas e 25 minutos. Os princípios básicos e símbolos da maçonaria eu vou estar falando aqui nesse exato momento. Para isso eu vou trazer isso daqui, ó, pessoal. Isso aqui é um anel maçônico. Esse aqui é meu, né? Um anel maçônico. Isso aqui é um anel de mestre. Aqui, ó. De mestre da maçonaria aqui, o símbolo, o esquadro, o compasso, né? E aqui, ó, Mason, né? Então, o que significa tudo isso aí? Compasso e esquadro, né? Esse compasso aqui e o esquadro, que é um símbolo mais conhecido da maçonaria. O esquadro desse símbolo aqui, o esquadro da representação maçônica, deixa eu colocar aqui. O esquadro, ele representa a retidão moral. É o agir correto diante dos obstáculos com justiça e ética. Então, o esquadro, símbolo maçônico, ele representa a retidão moral. O compasso, de fato, do símbolo maçônico, ele simboliza os limites da racionalidade, a questão do equilíbrio, do autocontrole e do domínio das paixões, seja paixões amorosas, paixões mundanas e ao apego ao material. Então, é o domínio sobre todas essas paixões que o ser humano possui. E juntos, tanto o esquadro como o compasso do símbolo, juntos formam a base ética da própria maçonaria, que é agir com retidão e equilíbrio. Agir com retidão e equilíbrio. E dentro, especificamente daqui, ó, deixa eu observar aqui, né? Vocês estão vendo aqui, abaixo, do símbolo maçônico, o G. Esse G que está aqui dentro, ó, deixa eu observar aqui, ó, o G que está aqui dentro. Esse G é o grande arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo, o G é de geometria ou geômetra, que era a ciência fundamental na construção da simbologia maçônica. A geometria é a ciência da construção, base do trabalho simbólico do maçom, que busca construir a si mesmo. Então, o maçom, ele constrói a si mesmo a cada dia, com conhecimento, com temperança, com retidão, com equilíbrio, e ele vai construindo a si mesmo até chegar ao ápice do conhecimento. Então, o maçom, ele busca o conhecimento, ele busca a construção de si mesmo, ok? Dentro da maçonaria também existe o que a gente chama de Jaquim e Boaz. Jaquim e Boaz é muito conhecido dentro da maçonaria, os dois pilares do Templo de Salomão. Jaquim e Boaz, que você observa na Bíblia, que você aí está do outro lado me observando, descrito na Bíblia em 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. Vamos colocar capítulo 7, 1 Reis, versículo 21. Jaquim significa, ele estabelecerá, e Boaz, nele está a força. O que representa Jaquim e Boaz? Eles representam a estabilidade, o equilíbrio, a força, a dualidade, como sol e lua, como masculino e feminino, como justiça e também misericórdia. Como sol e lua, como treva e escuridão, certo? Como masculino e feminino, como justiça e a própria misericórdia. São forças antagônicas que fazem o equilíbrio.
E elas estão presentes na entrada do templo maçônico. E também você observa descrito que são os dois pilares do templo de Salomão. E é o templo maçônico é uma representação do templo de Salomão. Então, é basicamente isso. E aí vem a questão, primeiro, a pedra bruta, a pedra polida. O que seria isso dentro do contexto maçônico? A pedra bruta, nós somos a pedra. A pedra bruta representa o ser humano em um estado natural, cheio de falha, cheio de vício. Então, você especificamente, que está em passos curtos dentro da teologia, especificamente dentro de um conhecimento raso do campo não só teológico, filosófico, etc., e como também um conhecimento raso sobre si mesmo, você é uma pedra bruta. Porque você ainda está cheia de falhas, é uma pessoa que está cheia de vício sexual, vícios de consumir substâncias tóxicas, você está cheia de vícios de comportamento. Então, você aí, que tem essas características, você é uma pedra bruta dentro da simbologia maçônica, porque você ainda está engatinhando, você ainda está querendo deixar esses vícios, certo? Esses vícios naturais que o próprio homem tem por conta do apego às questões carnais. Então, você especificamente, que ainda permanece nessas características, nesses vícios comportamentais principalmente, e sexuais, você é uma pedra bruta. E o que seria uma pedra polida? O objetivo de todo maçom é construir a si mesmo. Então, ele é uma pedra bruta inicialmente, e depois ele vai se construindo. Ele constrói a casa, que é ele mesmo. Ele constrói a casa, e o objetivo de maçom é aperfeiçoar a si mesmo, esculpir a si mesmo, baseado em cima de moralidade, ética e também de sabedoria. Um dos maiores símbolos do autoconhecimento na maçonaria, a sabedoria. Tá dando para entender? Então, a gente vê refletido dentro dos textos bíblicos, por exemplo, a questão de Pedro. Ali podemos interpretar como uma questão de símbolo. Ou seja, é o ser humano em seu estado arcaico, com as falhas e com os vícios, e se torna uma pedra angular. Ou seja, ele se torna uma pedra polida, que é esculpida em cima de moralidade, de ética, de sabedoria, de conhecimento, de aperfeiçoamento e assim em diante. Né? Então, essas são as bases iniciais dos princípios maçônicos. Nível e prumo. O nível é a igualdade e justiça. Todos os maçons são iguais, não existe essa questão na loja maçônica, não existe essa questão. Todos os maçons são iguais na loja, independente, primeiro, de classe social, independente da religião, porque a maçonaria abrange todas as religiões, certo? Todas as religiões, ou também da origem. Ou seja, você é do Brasil, você é da Alemanha, você é de Portugal, e assim, não tem distinção. Então, abrange todas as religiões, todas as classes sociais e todas as origens. Então, isso é o nível. E o que os maçons eles prezam também é o prumo, que seria o quê? A retidão do indivíduo que vai adentrar na loja, a retidão, a honestidade, a verticalidade moral e a integridade moral. Se você não tiver esses pilares, você não se torna um maçom. Principalmente a questão da retidão, honestidade e integridade. Muito importante para que você possa fazer parte da maçonaria. A questão do malhete e do cinzel. O que seria isso? São as ferramentas usadas para lapidar pedra. Não tem a pedra? Não tem o objeto que faz a lapidação da pedra? Pronto. É o malhete e o cinzel. Ele simboliza, dentro do aspecto simbológico, o esforço constante do ser humano e o uso da racionalidade do ser humano para moldar o seu próprio caráter. O uso da racionalidade, o uso especificamente do autoquestionamento, o uso especificamente da visualização das diferentes perspectivas de mundo, né? Sabendo que a questão da amplitude e das perspectivas de mundo, isso depende da evolução individual de cada indivíduo. Entende? Então, na maçonaria se respeita especificamente essa visão de mundo diferente. Por quê? Porque esses são graus de evolução. Então, eu não posso querer que o outro pense igual a mim, nem que eu pense igual ao outro. E por quê? Porque são graus de evolução. Ou seja, a partir do momento que eu obtenho conhecimento,
e esse conhecimento eu trago para a minha realidade, eu sobressaio sobre os obstáculos que o mundo me coloca e sobre as forças contrárias, certo? E aí eu me torno um ser iluminado, e esse é o propósito. O malhete representa o malhete, que é o malhete do cinzel. O malhete, ele representa a vontade firme, o cinzel, o intelecto. Então, o cinzel, né, que são as ferramentas usadas para lapidar pedra, o cinzel ele representa o intelecto, certo? A capacidade de raciocínio. E o malhete ele representa a vontade firme de solidificar esse intelecto. É basicamente isso. A questão da luz, o que representa a luz dentro da simbologia maçônica? A luz, ela simboliza o conhecimento, a sabedoria e a verdade. O conhecimento a qual a gente adquire após ler livro, o autoconhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo que está em volta. Então, a gente aprende que a luz é uma das principais virtudes do campo simbológico maçônico, porque ela simboliza o conhecimento do próprio ser humano sobre si mesmo e sobre o mundo que está ao redor, a sabedoria e a verdade. O maçom, ele recebe de fato essa luz quando ele inicia a sua jornada, ele recebe esse conhecimento, saindo das trevas, saindo dos vícios, das falhas morais, saindo da pequenez, e ele sai da ignorância, que é as trevas, e ele parte para a luz, que é o conhecimento. A questão do olho, o olho que tudo vê, que é o símbolo aqui, ó, né? O olho que tudo vê e que é representado inclusive em algumas notas de dólares, né? Que você observa essa simbologia na nota do dólar, aí você fica assim talvez com algumas dúvidas. O olho que tudo vê, ele simboliza a questão da onisciência de Deus, a onisciência do grande arquiteto, que dentro da maçonaria é o geômetra, o matemático divino, que é o próprio Deus. Então, o olho que tudo vê, ele simboliza a onisciência desse grande arquiteto. E ele representa também o que a gente chama de consciência moral do iniciado. Porque quando ele inicia, ele recebe uma nova consciência. E essa nova consciência faz com que ele haja totalmente diferente da forma bruta que ele antes era. Então, representa a consciência moral do iniciado, que deve agir de forma justa, mesmo quando ninguém observa. Então, o que acontece? A partir do momento que você recebe uma nova consciência, você deve fazer isso a partir do momento que você está com pessoas em volta, e você lapida a sua moral, o seu caráter, e mesmo quando as pessoas não estão presentes, você deve ter os princípios e os valores e também o que a gente chama de tolerância e também de retidão. Então, o caráter de fato ele é formado com conhecimento de si mesmo e também com conhecimento externo e a compreensão sobre suas limitações morais. Então, quando nós estamos sozinhos, é que a gente exerce esse caráter, essa moral. E aí, o olho que tudo vê, ele representa esse exercício contínuo, certo? Para que o indivíduo permaneça na luz, no grau de conhecimento e não perca o seu caráter e sua moral. É basicamente isso. Outros símbolos importantes do campo maçônico que podemos desenvolver aqui é a questão do altar dos juramentos. O altar dos juramentos é o local central do templo, onde realiza os compromissos da maçonaria. O avental que você vê nos símbolos maçônicos, branco, ele é usado por todos os maçons. Ele simboliza a pureza, o novo coração, a pureza de intenção para consigo mesmo e para com o outro. A pureza diante do geômetra também. E o avental branco, ele simboliza a pureza das intenções, das ações que se faz em todas as perspectivas e em todas as ações que aquele maçom faz. Os 3 pontinhos, que é muito comumente quando se assina um documento, né, que você vê o maçom assinando, fazendo uma assinatura, e ele faz os 3 pontinhos, por exemplo, ele coloca os 3 pontinhos, né, 3 pontos em triângulo, assim, com sinal de triângulo, é usado em assinatura, significa o quê? Ele significa os 3, basicamente, princípios maçônicos, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Isso, inclusive, foi usado, por exemplo, a gente visualiza na Inconfidência Mineira. Na Inconfidência Mineira, certo, a gente observa muito isso, os sinais maçônicos, por exemplo, na bandeira, as assinaturas de, por exemplo, Dom Pedro I, a gente observa também esse 3 pontinhos que simboliza a liberdade, a igualdade e também a fraternidade, que são os símbolos maçônicos. Inclusive, Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos eles eram maçons, né? Então, o G ele representa a geometria, o geômetra,
que ele constrói o ser humano a cada dia, pela consciência, ou Deus, como você quiser caracterizar. O compasso e o esquadro, ele simboliza a ética, o equilíbrio. Joaquim Boaz, ele representa tanto a força como a estabilidade, como a dualidade das forças opostas. Né? Temos a pedra bruta, certo? Que a gente tem a pedra bruta, que é o ser humano no estado arcaico, em busca do aperfeiçoamento pessoal. E a pedra polida é quando ele está em busca em se lapidar de forma constante. O nível e o prumo, de certa forma, são a igualdade e a retidão moral das relações interpessoais e do network, vamos dizer assim. O malhete e o cinzel, ele representa a vontade e o intelecto. O intelecto em adquirir conhecimento, em a busca para compreender a si mesmo, e a vontade de solidificar o que o intelecto é. A manifestação do intelecto é a vontade de fazer tudo isso de uma forma que traga resultado para si mesmo e para o outro que está em volta. A luz é o conhecimento e a iluminação sobre a realidade, sobre as falhas, sobre si mesmo, o que precisa mudar, o que precisa melhorar a cada dia, o que precisa transformar-se para se tornar a luz de forma manifestada. E olha, o que tudo vê é a consciência moral, a presença divina que está dentro do próprio homem e que faz com que o homem ele possa suplantar e transcender o próprio mundo real. É basicamente isso. Esses são os princípios que a gente fala, dos princípios maçônicos, que basicamente são os princípios e símbolos maçônicos que normalmente é usado dentro do campo maçônico, da maçonaria, né? E basicamente traz à luz alguns conceitos que até então as pessoas não têm um conhecimento mais profundo sobre isso. É necessário basicamente que as pessoas elas saibam, certo, desses conhecimentos, como é que eu posso dizer, esses conhecimentos razoáveis sobre esse assunto. E aí existem vários ritos secretos, né? Para terminar, né? Que são palavras de passes, sinais e gestos, juramentos solenes que é feito dentro da loja, narrativas simbológicas, ensinamentos filosóficos e morais. Né? Temos os principais ritos maçônicos, temos o rito escocês antigo, e que é aceito, que é o Ré, que basicamente é feito com 33 graus, é o mais praticado no mundo, inclusive o Luiz Gonzaga, o cantor Luiz Gonzaga aqui em Pernambuco era grau 33, e basicamente ele praticava de forma constante esse rito maçônico. E esse rito maçônico do rito escocês, que é o mais tradicional, ele enfatiza o simbolismo, a espiritualidade, a ética e a moral. Certo? Os graus filosóficos, ele vai do 4º grau ao 33 grau, é o rito mais tradicional. O rito de York, ele predomina mais, não aqui no Brasil, é mais nos Estados Unidos. Ele traz influência influência dos templários e também influência dos cristãos gnósticos. E eles são divididos em capítulos, como Hawaii, Ashe, o Cryptic, certo? E o Knight Templar. São divididos em capítulos. Tem os ritos modernos, ou o rito francês, que foi basicamente, são os ritos que solidificou no período iluminista, que foi surgido basicamente na França no século XVIII, e ele valoriza a razão, a liberdade da consciência. E tem o rito Adon Hiramita, certo? Que é o antigo rito francês, antes mesmo do período iluminista. Ele foca na lenda de Adon Hiram, ou Hiram Abif, personagem ligado à construção do templo de Salomão. Entende? Esses são os ritos que são particularmente feitos dentro da loja maçônica. E os ritos de iniciação ou elevação de graus, para que serve? Primeiro, os ritos de iniciação ele serve para purificar, rito de purificação simbólica, ou purificar de forma simbólica o próprio ser interno. Ele também serve para fazer viagens, certo? Na perspectiva de êxtase, com o intuito de compreender a própria vida e compreender caminhos que a própria mente pode viajar, certo? São juramentos solenes de honra, de silêncio, de lealdade. A revelação de palavras de passe também existe dentro dos ritos de iniciação, sinais e toques. E exames filosóficos sobre moralidade, sobre virtude também, de autoconhecimento, né? Então, é basicamente isso, os ritos. Então, o rito de luz, por exemplo, simboliza a passagem das trevas para a iluminação. As ferramentas que são usadas nesses ritos são o esquadro, o compasso e a régua, que vocês devem conhecer, com o sentido da moralidade.
O sinal, que é o gesto com as mãos, e aí varia de acordo com a simbologia que você quer representar para o irmão. Gesto com a mão ou o corpo representa o valor que um irmão tem para com o outro, certo? É a forma de amar o próximo como a si mesmo, que existe inclusive na Bíblia, que é falado por Jesus. Então, esse sinal representa isso. Esse toque secreto que existe é o reconhecimento entre os irmãos. O toque secreto, quando se toca um ao outro e que reconhece aquele indivíduo como outro maçom, é o reconhecimento entre irmãos. E isso se observa a partir do comportamento e do equilíbrio, porque o maçom normalmente é um indivíduo equilibrado, é um indivíduo que detém conhecimento e é um indivíduo que detém muita informação. E as palavras de passe, que é a confirmação do grau do iniciado, logo no período que ele começa a entrar na loja, né, e que é necessário para a sua evolução. Então tem muita coisa dentro da maçonaria, né, que especificamente eu poderia falar aqui, mas de antemão, né, esses são os principais símbolos que a gente pode falar aqui, logo nesse início desse vídeo. Né, existe muita coisa, mas muita coisa mesmo, né, dentro do campo maçônico, né, que as pessoas podem aprender, né, e que, de certa forma, vai trazer uma evolução para as pessoas no quesito individual, entendeu? Eu espero que eu tenha ajudado, tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento.